Oi, gente, a paz do Senhor a todos. Quero louvar e bendizer o nome do nosso Deus nesse dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, pela graça do Senhor que tem sido sobre as nossas vidas, porque é Ele que tem nos fortalecido, é Ele que tem nos ajudado, é Ele que tem nos revestido de força para que nós possamos continuar, para que nós não venhamos desistir em meio às dificuldades, em meio às lutas. É Ele que está em todo o tempo nos ajudando, nos fortalecendo. Por isso que sejamos gratos a Ele sempre, em todo o tempo, por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele já fez pelas nossas vidas. Nós temos que ser gratos ao Senhor. Amém? Eu quero deixar uma palavra para o meu e para o teu coração. Essa palavra se encontra no Evangelho de São Lucas. O capítulo 7, versículo 47 diz: Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Glórias ao nome do Senhor. Esse texto vai nos falar de que um dos fariseus convidou o Senhor Jesus para ir até a sua casa. Em um jantar, ele preparou ali uma refeição para que o Senhor Jesus estivesse ali na sua casa. E nós vamos entender que o Senhor Jesus, Ele vai aceitar esse convite, porque Ele é aquele que, quando nós convidamos, independente da nossa situação, Ele aceita, Ele recebe, o nosso convite com amor. Quando nós o convidamos, Ele jamais rejeita, o convite de vir até nós, o convite de estar junto conosco. Independente da nossa situação, o Senhor Jesus, Ele aceitou o convite daquele fariseu. Nós sabemos que os fariseus da época eram religiosos, aqueles que entendiam muito da lei. Eles entendiam da lei, eles sabiam a palavra, mas eles não colocavam muitas vezes em prática a palavra como ela tinha que ser. Eles entendiam da lei, mas não faziam aquilo que eles deveriam fazer. Nós vamos ver que eles estavam sempre atrás de Jesus, sempre observando Jesus quando o Senhor Jesus estava ensinando, porque eles queriam, de todo jeito, eles queriam pegar Jesus de alguma forma, para que pudessem, acusar Jesus de algum ato, de algum erro que o Senhor Jesus pudesse cometer, mas eles não conseguiam, eles jamais conseguiam. E agora, um desses fariseus, ele vai convidar o Senhor Jesus para ir até a sua casa. E nós vamos entender que quando o Senhor Jesus chega na casa de Simão, o fariseu, o Senhor Jesus vai tomar um lugar à mesa. E logo após, a palavra vai nos dizer que vai chegar na casa de Simão uma mulher que ela ficou sabendo, de alguma forma ela ficou sabendo que o Senhor Jesus estava ali naquele lugar. E ela precisava, ela necessitava, ela tinha urgência de estar na presença do Senhor Jesus. Ela precisava ter um encontro com o Senhor. E ela viu agora, neste momento, uma oportunidade para estar ali. Ela que era considerada, era conhecida naquela cidade como uma mulher pecadora, uma mulher que tinha muitos pecados. E nós sabemos que naquela época, um pecado de prostituição era muito condenado ali pelos religiosos. E se ela não poderia estar em todos os lugares, ela não poderia estar ali no meio da sociedade. Era uma mulher que era rejeitada, ela não poderia estar em qualquer lugar. Mas ela agora, nós vamos ver que ela rompeu todos os obstáculos. Ela não olhou para as dificuldades, ela não olhou para as barreiras que tinham à frente, mas ela conseguiu chegar na casa de Simão, porque ela precisava estar com Jesus. E nós vamos ver que essa mulher, ela foi, sim, da forma que ela estava. Ela levou consigo os seus pecados, sim,
mas ela levou também algo de valor para entregar na presença do Senhor Jesus. A Bíblia diz que aquela mulher, ela pegou o que ela tinha de mais valor, de mais precioso na sua casa. Ela tinha ali um vaso de alabastro. E ela colocou ali dentro daquele vaso um perfume que era uma especiaria naquela época. E ela foi até Jesus. Ela não foi com as mãos vazias, mas ela levou algo para entregar a Ele. Como é que nós nos colocamos diante do Senhor Jesus quando nós vamos até Ele? Será que nós vamos somente para exigir algo, para pedir algo que nós necessitamos? Ou será que nós levamos algo de nós para o entregar a Ele? Será que nós levamos o de melhor que nós temos para a presença dEle? Porque nós vamos ver que é isso que importa para Ele. É aquilo que nós levamos, não é a nossa situação, a situação ao qual nós nos encontramos. Mas como é que nós nos colocamos na presença dEle? É isso que importa para Ele. Aleluia. Nós vamos ver que essa mulher, ao chegar na casa de Simão, ela vai começar a chorar na presença do Senhor Jesus. Ela vai estar tão maravilhada de estar ali na presença do Mestre, que ela vai começar a chorar. A Bíblia diz que ela vai regar os pés do Senhor Jesus com as suas lágrimas e vai enxugar com os cabelos. E após isso ela vai passar aquele perfume que ela levou, vai beijar os pés do Senhor Jesus. E nós vamos ver que Simão, o fariseu, ao ver essa cena, ele vai dentro de si mesmo, ele vai começar a questionar aquela situação. Ele não vai falar nenhuma palavra, mas Jesus Cristo vai ver, vai entender pela expressão de Simão, pela forma que ele ficou. Jesus vai ver, né, que ele estava reprovando a atitude de Jesus por receber com amor aquela mulher em sua presença. Simão vai questionar, ele vai dizer, será que se esse aí fosse mesmo um profeta, né? Como tantos dizem que ele é um profeta, que ele é enviado de Deus, ele não iria estar ali recebendo essa mulher da forma que ele está. Porque ele saberia muito bem quem ela é. Com certeza ele não sabe quem ela é, por isso que ele está tratando ela tão bem dessa forma. Aleluia. Simão não conhecia Jesus. Simão, o fariseu, ele não sabia quem era Jesus. Ele ainda não tinha entendido o amor profundo que Jesus tinha, que Jesus tem por todo pecador. Aleluia. Ele não entendeu que Jesus veio para isso, veio pelo pecador. A Bíblia diz que aquele que está são não precisa de médico, mas aquele que está aquele que está doente é que precisa. O pecador é que precisa de perdão, é que precisa do Senhor Jesus. Simão não entendeu isso. Nós vamos ver que o Senhor Jesus vai olhar para Simão e vai dizer, olha Simão, eu vou te falar uma coisa. Havia um credor que ele tinha duas pessoas que deviam para ele. Um devia 50 denários e o outro devia 500. Aquele credor, ele decidiu perdoar a dívida dos dois, tanto de um quanto de outro, porque nenhum dos dois tinha condições de pagar aquela dívida. Eles não tinham condições de maneira alguma. Era uma dívida muito alta, eles não poderiam pagar. Então esse credor resolveu perdoar-lhes a dívida. O que você acha, Simão? Qual dos dois você acha que vai amar mais aquele credor? Por ter tido a sua dívida perdoada. E Simão vai dizer, eu suponho, Senhor, que aquele que tinha a dívida maior. E o Senhor vai dizer, você está certo, você supõe certo, Simão. Aquele que tinha dívida maior, ele amou mais.
ele foi mais agradecido, né? Ele teve uma dívida de gratidão maior, porque a dívida dele era uma dívida grande. Portanto, ele amou mais. Simão, esta mulher chegou aqui, da hora que ela chegou aqui na sua casa, ela está lavando os meus pés com as lágrimas, está beijando os meus pés, está derramando perfume, ungindo os meus pés com esse perfume precioso, Simão. E você, Simão, quando eu cheguei aqui, eu entrei, você não me deu água para lavar os pés, você não me beijou com o ósculo santo, Simão, porque nós sabemos que naquela época eles se saudavam com o beijo, que é o ósculo santo. Você não me deu o ósculo. Você não ungiu a minha cabeça, porque eles ungiam também a cabeça com o óleo. Olha a diferença entre os dois. A diferença entre aquela mulher que era conhecida como uma pecadora e entre Simão, que era um religioso, que conhecia todas as leis, mas que tratou o Senhor Jesus de qualquer maneira, que não tratou o Senhor Jesus com amor como ele deveria ser tratado, com as honrarias que ele deveria ter recebido. Mas aquela mulher, sim, olha a diferença do tratamento. Nós vamos entender que o Senhor Jesus, ele veio e morreu na cruz do Calvário e se entregou por cada um de nós, por todos nós, porque todos somos pecadores. Pode ser que uns tenham pecados maiores, outros, menos pecados, mas todos pecaram e todos necessitavam de um Salvador e todos necessitavam de perdão. Não tínhamos como pagar a nossa dívida. Por isso o Pai enviou Jesus para que através dele nós pudéssemos ter a nossa dívida quitada. Nós não devemos mais nada, porque o Senhor Jesus nos alcançou com a sua maravilhosa graça. Através da cruz do Calvário, ele alcançou a cada um de nós. E agora, nós temos uma dívida com ele, uma dívida eterna com ele. E como é que nós temos nos colocado diante da presença dele? Será que nós temos o amado de uma forma grandiosa, assim como aquela mulher o amou, por poder saber que ele veio por ela, saber que ele poderia perdoá-la dos seus muitos pecados? Ela teve uma dívida de gratidão muito grande, ela amou o Senhor Jesus, ela ofereceu o que ela tinha de mais precioso. Já o fariseu agiu de uma forma totalmente diferente. Olha o que o fariseu tinha no coração, olha o que aquele religioso tinha no seu coração, tinha astúcia. Estava olhando para Jesus, imaginando que Jesus não era profeta, que Jesus era qualquer um, por causa da forma que Jesus se comportou, tratando aquela mulher com amor. Olha o que estava no coração dele. E o Senhor Jesus olhou para o coração, ele não olhou para o exterior, mas olhou para o que tinha no coração, tanto do fariseu quanto da mulher pecadora. Ela tinha o de melhor no seu coração. Ela tinha entendido o profundo amor de Jesus por ela. E o fariseu não. Ele estava com astúcia, ele levou Jesus ali não para aprender com Jesus, não porque acreditava que Jesus era grande, que Jesus era o Filho de Deus. Ele levou Jesus ali para poder observar as ações de Jesus, para pegar Jesus talvez, uma armadilha, para ver se ele poderia pegar Jesus em algum ato que pudesse condená-lo. É o que estava no coração dele. Jesus veio tanto para a mulher quanto para o fariseu. Mas cada um recebeu Jesus de uma forma diferente. Aleluia. E é isso
que faz a diferença, a forma que nós o recebemos, a forma que nós nos colocamos na presença dele, como é que nós nos lançamos aos pés dele. Aquela mulher se humilhou, se lançou assim, numa posição de humilhação na presença dele e adorou o Senhor, enquanto o fariseu não fez. Aleluia! É isso que nós temos que trazer para nós nos nossos dias. A forma que nós tratamos a presença dele, a forma que nós agimos diante da presença dele. Se nós pecamos, somos falhos, mas nós temos que reconhecer a nossa falha, nos lançar aos pés dele, como a mulher se lançou, e reconhecer que somos falhos, que necessitamos dele, que necessitamos da graça dele, e nos arrepender e ter um choro sincero na presença dele, um choro de arrependimento na presença dele. O fariseu achou que ele não precisava se arrepender, ele não teve arrependimento dos seus pecados, de nada. Ele poderia ter se arrependido e ter sido salvo pelo Senhor, mas ele não se arrependeu, como aquela mulher teve um arrependimento sincero na presença do Senhor Jesus. E ela pôde obter aquilo que ela foi buscar, porque ela precisava de paz. A Bíblia vai falar que ela recebeu a paz que ela foi buscar do Senhor Jesus. Ela queria estar em paz. E o Senhor Jesus disse: vá em paz, recebe a paz que você precisa, porque a paz vem somente dele, é ele que nos dá a paz que nós necessitamos. Mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a dificuldades, a paz que nós precisamos vem dele, somente dele. E aquela mulher havia entendido isso, que ela precisava buscar nele a paz que ela necessitava, e ela obteve paz. A partir daquele momento que ela esteve na presença do Senhor Jesus, ela obteve a paz. E ele disse: você foi salva pela sua fé. Ela pôde ser salva. Era pecadora até ali, mas a partir de ali ela foi salva. Enquanto o fariseu ficou ali com a sua arrogância, se achando que era melhor, se achando que era muito grande, se achando que ele não precisava se arrepender para ser salvo. Mas nós precisamos nos arrepender, sim, dos nossos pecados. Nós vamos entender aqui que nós podemos ir a Cristo da forma que nós estamos. Ele nos aceita da forma que nós estivermos, nós podemos ir até Ele. Ele não faz acepção de pessoas, Ele veio para todos. Mas nós temos que nos colocar na presença dEle, nos arrepender verdadeiramente, nos lançar diante dEle, adorá-lo em espírito e em verdade. E nos arrepender para que possamos obter aquilo que nós necessitamos, obter a paz, obter a salvação. É somente assim, com o nosso arrependimento, que nós conseguimos. Nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele justificou a mulher na presença do religioso. Ele justificou aquela pecadora. Ele disse: olha para essa mulher, Simão, olha como ela me trata. E olha como você me tratou, olha a diferença. Simão não fez nada, não reconheceu Jesus como digno de honra. Ela reconheceu que o Senhor Jesus era digno de honra, era digno de ser adorado. Aleluia. E é isso que nós temos que reconhecer. Esse é o exemplo que nós temos que ter para nós. Nos lançar aos pés dele. Porque o melhor lugar, o lugar de honra, é os pés do Senhor Jesus, é nos lançarmos aos pés dele. Não tem um lugar de mais honra que está lançado nos pés dele, aquele que é digno de ser adorado. Por isso que nós possamos nos posicionar, diante dele, na presença dele, buscar a face dele. Quando erramos sim, em todo o tempo, mas nos lançar diante dele e buscar o arrependimento sincero, porque ele é aquele que perdoa os nossos pecados, que perdoa as nossas faltas. Todos ali disseram: quem é esse que até perdoa pecados?
Aleluia. Ele é aquele que perdoa. Então, que nós possamos, né, andar na presença dele, buscar nele, somente nele, aquilo que só ele pode nos dar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque não adianta nós conhecermos, porque não adianta nós, né, termos muito conhecimento, que aquele fariseu tinha conhecimento, mas de nada adiantou. Ele tinha conhecimento, mas não tinha a presença do Senhor Jesus, que é o mais importante, não tinha adoração para dar ao Senhor Jesus. E é isso, né, que o Senhor está preocupado, é com a nossa adoração, é com a forma que nós nos colocamos na presença dele, com a forma que nós o recebemos. É isso que ele quer. Ele quer o melhor de nós, quer o nosso coração, aquilo que está dentro de nós. Ele olha aquilo que está dentro. Por mais que nós estejamos, nos coloquemos longe, queremos estar longe, mas não tem como. Ele vai ver, ele sonda, ele sabe o que está dentro de nós. Se nós estivermos no alto, se nós estivermos lá no mais profundo, a palavra do Senhor diz que ele nos alcança e ele vê e ele sabe o que está em nós. Aleluia. O que é importante é o nosso interior. Para ele é o que importa, aquilo que nós levamos dentro de nós, né? É a intenção do nosso coração. E ele sabe qual é a intenção do nosso coração. Por mais pecadores que somos, mas nós sabemos que a palavra do Senhor diz que onde abundou o pecado, abundou a graça. A graça de Cristo, ela é muito grande, ela é muito maior do que os nossos pecados. Então, que nós possamos nos colocar na presença dele, o adorar, né, da forma que ele merece, para que ele possa estar, né, nos amando, nos recebendo, né, que nós possamos ter um amor grande, grandioso por ele, por aquele que nos salvou, por aquele que nos amou primeiro. Amém? Fique com essa palavra no teu coração nesse dia. Que o Senhor Jesus possa falar contigo, possa tocar profundamente na sua vida, através dessa palavra, em nome do Senhor, e que ele possa abençoar a sua vida, a sua família e toda a sua casa.